Bom, essa matéria é muito especial para mim, porque muito se fala na imparcialidade, na isenção do jornalista, e eu, de saída, não sou imparcial nesse lugar onde eu estava, né? Ou não tenho como ser isenta, porque meu pai e minha avó morreram lá em 2018, foram cuidados, morreram com muita dignidade, e eu mudei toda a minha carreira jornalística a partir disso, larguei rádio, larguei TV, e agora falo só de morte, de cuidados paliativos, de luto. Acredito na informação como ferramenta para viver e morrer melhor, né? Então, o que eu consigo entregar, ou o que eu tento entregar quando eu entro lá, é honestidade intelectual. Eu digo de onde eu parto, mas eu não tenho isenção, porque sou muito apaixonada pelo trabalho que eles fazem. Eu costumo dizer que eu sou militante pelo acesso à informação dos cuidados paliativos. Não é uma militância pelos cuidados paliativos, mas que você conheça os cuidados paliativos e que, se isso fizer sentido dentro da sua trajetória de vida, se fizer sentido dentro do que é dignidade para você, que você tenha todas as cartas na mesa para não tomar as decisões em falso, né? Eu queria te perguntar o seguinte, queria que, na verdade, você ajudasse a gente a pensar sobre a saúde mental do jornalista no meio de uma pandemia. Eu estou muito feliz de te ouvir, porque eu percebo o quanto essa experiência toda, não só dos 3 meses, mas o que você viveu em 2018, obviamente a gente nunca sai ileso de uma situação como essa, então você fez uma experiência que te fez amadurecer, né? Te deu uma outra forma de encarar a profissão e a própria vida, né? Então, quando você traz esse relato, por exemplo, primeiro de cara me faz pensar o quanto o modelo de sociedade que a gente tem hoje, ele não prioriza a vida, e o quanto priorizar a vida significa transformar esse modelo, derrubar esse modelo, desmontar esse modelo, botar por terra esse modelo, para que a gente de fato possa rehierarquizar os valores, né? E o valor não está num diploma, num pós-doutorado, mas o valor está realmente no que de fato ali precisa ser feito. Se naquele dia eu tenho que lavar louça, eu vou lavar louça, né? Então essa reorganização humana, né? Mas no meio de tudo isso, você fez essa experiência também, que deve ter sido bastante desafiadora do ponto de vista da saúde mental. E essa é uma questão que eu acho que também a gente deixa passar muito nas redações e na nossa vida cotidiana, né? Não se trata aqui de jeito nenhum de a gente se colocar aqui como jornalista, como alguém no foco da coisa, né? Mas somos de carne e osso, né? E a precarização da nossa profissão acaba nos desumanizando, e aí a gente vai atrás das pautas desumanizadamente também, né? E a gente precisa realmente se reencontrar com essa humanidade, primeiro que a gente tem como profissional, né? Como é que você avalia o impacto dessa saúde mental, na saúde mental, que essa pandemia está trazendo para nós, comunicadores? Para o jornalista, no Brasil de 2020, a Covid, que deveria ser o foco maior de preocupação, ela é muito potente, mas ela consegue ser secundária em relação ao que a gente sofre em relação a cobrir uma pandemia neste país, com este governo, que não se justifica. Tem hora que eu falo, cara, não dá mais, não dá. Do que a gente está falando? Né? A gente fica aqui secando gelo, pelo amor de Deus, qual é o nome desses mortos? Não são 150 mil números, são 150 mil vidas. Aí vai lá o cara e fala, e daí? Não sou coveiro? Se fosse coveiro, você seria uma pessoa muito melhor do que o que você é hoje. Né? Então, é muito enlouquecedor a gente não entender mais o que é o outro lado, o que é o outro lado disso, o que é para fazer, para onde que é para ir. Isso que você falou, né, do valor da vida, tem uma frase que o dono lá do Hospital Premier repete sempre, que ele fala, a vida não tem valor utilitário. O dia que ela perder o valor intrínseco, entrega. Porque, assim, pelo menos aqui dentro, a vida nunca vai ter valor utilitário, ela tem valor intrínseco. É a vida pela vida que se justifica. Então, não tem mais, não tem vírgula. E eu sempre penso como me sentir menos só em todo esse processo. E eu penso que, através da arte, através do jornalismo, é uma forma de eu me sentir parte e me sentir menos sozinha
e trabalhar desde a minha ansiedade, porque eu acho que todo jornalista sofre um pouco de ansiedade e levemente de depressão, talvez, porque é isso que traz a inquietude do jornalismo e buscar coisas diferentes e contar histórias novas e outros pontos de vistas e tal. E eu penso muito parecido com você, é transformar essa energia que pode parecer negativa para muitas pessoas, mas em uma forma de arte, de produção, de comunicação. Não necessariamente que você vai ajudar alguém, mas que você transmitir a forma que você pensa e os caminhos que você encontra dentro de você é uma forma de, não sei se ajudar outras pessoas, mas talvez fazer com que outras pessoas também não se sintam tão sozinhas, assim, através da informação que você divulgue, seja de que forma, seja áudio, texto, vídeo, foto, assim, charges. Bom, eu acho que a primeira coisa é que a série, o Negra Voz, são 5 episódios, né, de podcast em formato narrativo. A primeira coisa é que a série, definitivamente, ela não é sobre o racismo, né? O racismo, ele perpassa a existência da pessoa negra no Brasil e ele perpassa a sociedade brasileira, né? A existência da pessoa branca também no Brasil, com todos os seus privilégios e toda a riqueza provocada pela exploração do racismo. Só que a série, o foco desde o início, ele sempre foi 2 coisas: contar histórias que a historiografia ignora ou a mídia ignora de forma geral, como, por exemplo, é o caso da Mercedes Batista, ou dentro do episódio, uma história que me fascinou e que eu só descobri durante a apuração, que é a história da Consuelo Rios, que foi uma super bailarina brasileira e que não teve oportunidades e foi barrada por causa do racismo. Então, o racismo, ele perpassa mesmo essas histórias, não tem como. Por exemplo, isso que você citou das datas, né? O Teatro Municipal do Rio, ele tem corpo de balé desde 1927, a primeira vez em que uma bailarina negra se torna parte do corpo de baile é só em 48, e depois só vai acontecer isso de novo nos anos 90, e nunca teve uma primeira bailarina negra, que é o posto mais alto que se pode alcançar dentro de uma companhia de balé. Então, o principal que eu sempre quis com a série foi mostrar, além das histórias invisibilizadas, histórias de sucesso, para mostrar pessoas negras ocupando esse lugar de sucesso nas mais diversas áreas. Não falar sobre o racismo, ele é um assunto que ele é importante, ele perpassa tudo, mas o ideal era justamente mostrar que pessoas negras estão há muito tempo, mesmo com todo o problema que o racismo infringe sobre elas, que essa sociedade estruturalmente racista infringe sobre essas pessoas, elas estão aí contra tudo e contra todos, tendo sucesso nas mais diversas áreas, de saberes diferentes também, né? A forma como o negro é retratado, ela ainda é aquela coisa do escravizado, subserviente, e aí quando você vai falar de quilombo, geralmente você fala só de Palmares, que foi incrível, realmente gigantesco, mas fala-se só de Palmares, e fala-se muito pouco, por exemplo, eu só fui aprender que a origem da humanidade é o continente africano adulto, e muito recentemente até. Eu só fui aprender que, por exemplo, Maria Firmina dos Reis escreveu um romance em 1859, muito recentemente. A gente, como brasileiro, a gente ainda tem uma influência muito grande, por exemplo, da indústria hollywoodiana, e aí tem aquele filme lindo, né, que chama 12 Anos de Escravidão, que é uma história incrível. E aqui no Brasil a gente tem o Luiz Gama, que a história do Luiz Gama é apaixonante, é uma história muito mais incrível do que aquela reportada em 12 Anos de Escravidão. Não há uma relação equânime de fontes e personagens negros como nas páginas dos jornais, fora das páginas de polícia, né? Então, a dificuldade de acesso à informação sobre personalidades negras da história do Brasil, ela está posta e há muitos motivos para isso, né? As coisas, desde aquele básico que uma pessoa trazida de África para o Brasil forçadamente para vir trabalhar aqui, ela não podia manter o seu nome, ela tinha que ser batizada com um novo nome, ela não podia professar a fé dela mais, ela tinha que falar em outro idioma, e aí fora isso, os registros, uma parte considerável dos registros foi apagada, né, foi queimada, por causa das
políticas, por causa das ações políticas de ação afirmativa, né, políticas de cotas, por exemplo, a gente tem tantas pessoas negras geniais ocupando lugares nas universidades que há uma produção acadêmica de 15 anos para cá maravilhosa nesse sentido. Então, muitas dessas histórias estão sendo descobertas ou redescobertas agora, e uma das fontes para minhas pesquisas são artigos acadêmicos, né, teses, dissertações. Então, graças às políticas de ação afirmativa, a gente tem uma ocupação da academia, que antes era majoritariamente, unicamente branca, agora por tantas pessoas negras geniais que finalmente estão tendo oportunidade de poder estudar, de alcançar um ensino superior, que isso está facilitando. Trazer essas pessoas como protagonistas, né? Muita gente fala que a gente está dando voz para as periferias, a gente não concorda com esse termo. As pessoas têm voz, são vozes muito potentes, mas que infelizmente não são ouvidas, né? As periferias, inclusive, quando a gente pensa na descrição literal dessa palavra, de estar à margem, se tornaram mobílias sociais, né? Como prestação de serviço de um todo. E a gente está querendo mostrar que não é assim, está vindo um movimento muito potente, que a gente aprendeu esse termo no rolê da favela para o asfalto, que está fazendo essa transformação, que está gerando essa transformação e que fortalece o rolê nas Gerais todos os dias, né? Como a Tabata disse, a ideia dele é um formato na TV aberta, mas um formato muito diferente, que a gente não faz off, por exemplo. É bem documental. Não tem texto, né? A gente não faz texto, porque justamente ele nasceu com essa ideia de ecoar essas vozes da periferia. Então, a gente está ali para ouvir. A gente, na verdade, é um veículo por onde essas histórias vão ser contadas. E aí, os personagens é que vão conduzindo o programa com as suas falas. A gente só vai ali para dar aquela amarradinha. Então, muitas vezes a leveza que as pessoas estavam esperando daquele estereótipo de favela de oba-oba foi quebrada. Eu acredito que é por isso que o programa esteja ganhando tanta repercussão e tanto afeto por parte dos telespectadores. Porque muita gente, inclusive, eu já escutei comentários assim, nossa, mas fulano fala tão bem. E eu respondi, por que não falaria? Porque está dentro de uma periferia. Uhum. Então, assim, é uma quebra dura, né, de barreiras que a gente vem encarando com esse projeto, de estereótipos, e é um desafio produzir esse programa, é um desafio gravar esse programa, editar, colocar no ar, mas um desafio positivo. A gente gosta de se movimentar e de aprender sempre, e a gente observa, sobretudo nos lugares que a gente vai, que essas pessoas ficaram tanto tempo silenciadas, que a gente brinca que é só uma marretada certa. Você pergunta assim, o tempo tá bonito hoje? Vem uma marretada certa, bem na fuça da gente, para a gente entender que essas pessoas têm uma consciência muito forte de quem elas são, têm uma consciência muito forte do poder que elas têm, né? E quando chega ali uma grande emissora entregando o bastão para que ela conte sua própria história, ela não vai dar um ponto sem nó, ela vai justamente aproveitar aquela oportunidade para dizer a que veio. E a gente vem se reinventando a cada dia. Cobrir a pandemia também foi um mega desafio, né, Renatinha? Foi. A gente decidiu continuar com o programa no ar, então a gente botou a máscara, colocou álcool em gel e foi para a periferia para mostrar como é que seria esse combate, né? Porque, na verdade, o que a pandemia fez foi evidenciar outros problemas que já existiam na periferia, né? Todos nós sabemos. Então, a gente continuou com o programa no ar, mostrando, aí ele mais factualizou, né? Mostrando as iniciativas das comunidades, das favelas, para poder se organizar, para poder arrecadar alimento. E aí é que a gente vê a força da periferia, né? E isso é uma coisa legal da gente falar também, porque a gente está mostrando uma realidade da periferia de Minas, mas que é igual em qualquer lugar, porque periferia é universal.